Fala pessoal, tudo bem? Vamos nessa? Passando um pouco então hoje aqui para nós falarmos um pouquinho sobre Blossing, de sinergia abdominofrênica, inchaço, distensão abdominal, dor referida visceral no tecido somático e algumas probabilidades associadas principalmente a queixas cefálicas em pacientes que apresentam um diagnóstico prévio de migrânia, enxaqueca. Vamos lá? O que seria um inchaço e a distensão abdominal, né? O inchaço é aquela sensação subjetiva, né, do gás preso, né, daquela sensação de plenitude, onde o paciente, principalmente, muitas vezes, no período pós-prandial, apresentam aquelas características de ter um estufamento da parede abdominal, sem que isso esteja associado à distensão abdominal. A distensão abdominal justamente é um aumento da circunferência abdominal, seja ela muitas vezes por um acúmulo maior nesse momento de gordura associado a isso à parede visceral. Geralmente, esses dois fatores andam juntos, podendo estarem separados, mas geralmente a distensão e o inchaço abdominal andam juntos. A associação entre essas coisas nem sempre ela é de forma linear, porque muitas vezes nós temos um paciente que tem um abdômen distendido, mas não tem episódios de inchaço abdominal. E muitas vezes nós temos pacientes que têm episódios de inchaço abdominal e com isso não tem a parede abdominal distendida associada a isso. Então são coisas que precisamos ficar atentos, né? Principalmente as associações com os episódios de inchaço abdominal se dão em pacientes que têm SIBO, síndrome do hipercrescimento bacteriano a nível do intestino delgado, pacientes que têm síndrome do intestino irritável, pacientes que têm um quadro de desmotilidade, né, do sistema gastrointestinal, pacientes que apresentam após a ingesta de alguns alimentos, principalmente pacientes que têm intolerância a carboidratos, pacientes que têm doença celíaca, gastroparesia funcional também costumam muitas vezes relatar que tem episódios, né, de inchaço recorrentes associados a isso. E muitas mulheres com disfunções do assoalho pélvico também apresentam episódios de inchaço abdominal. E pacientes que têm a dissinergia abdominofrênica, um reflexo víscero-somático alterado, que cursam com episódios principalmente desse quadro de inchaço e distensão abdominal associado. A dor referida, né, visceral, referida para o tecido somático, se dá principalmente por uma via ascendente, na qual informações duplas que cursam, né, do tecido visceral, uma via sistema simpático, que pega uma carona na via somática, claro, e vai cursar com informações a nível do gânglio da raiz dorsal, que vão cursar principalmente no corno posterior na medula, nas lâminas 1, 2 e 5, onde essas informações vão ascender principalmente pelo trato espinotalâmico lateral e pela via dorso-lemenisco medial, pegando as suas vias ascendentes e levando principalmente pela via espinotalâmico lateral, o estímulo esse carreado principalmente pelas fibras do tipo C, amielínicas, polimodais, que carregam informações químicas, térmicas e mecânicas. Lembrando que a via dorso-lemenisco medial, uma via que é carreada pelas informações das fibras A delta, pouco mielinizadas e um pouco mais rápidas, que carregam informações principalmente mecânicas e térmicas, vão ascender a níveis superiores e a níveis superiores vão cursar com informações principalmente a nível do homúnculo de pênfilo, quer dizer, a via sensório-discriminativa. Sabendo que todo o contexto dor associado a isso tem sempre as suas multidimensionalidades, um contexto sensório-discriminativo, um contexto cognitivo-avaliativo e um contexto afetivo-motivacional relacionado a isso. Pensando nisso, pacientes que cursam, né, lembrando sempre que essas vias são bidirecionais, uma via top-down e uma via down-top, lembrando que a dor é uma percepção e não só a sensação faz parte, mas a dor é uma percepção e um output cerebral relacionado a isso. Pacientes que cursam com alterações crônicas, principalmente do sistema gastrointestinal, muitas vezes, quando já tiveram um evento traumático associado a isso, uma úlcera péptica associado a isso, alguma doença erosiva que tenha levado esse paciente a uma internação hospitalar ou alguma intervenção cirúrgica, algum paciente que passou por alguma coisa relacionada principalmente às questões renais associadas, hepatobiliares que foram traumáticas,
podem ter uma alteração de sinalização nas suas vias que carregam essa informação. E muitas vezes são esses pacientes que apresentam, num quadro clínico, principalmente na questão de temporal relacionada à dor, cronificação dos seus sintomas. E muitas vezes a cronificação dos seus sintomas está associada a processos de sensibilização central. Lembrando que a sensibilização central é um mecanismo fisiológico, neurofisiológico e não um mecanismo neurofisiológico de dor, que pode acontecer em qualquer mecanismo neurofisiológico de dor, independente dele ser agudo ou crônico, com algumas características pelas suas alterações plásticas das vias nociceptivas. Geralmente esses pacientes apresentam nos testes quantitativo e sensorial alodínia, hiperalgesia, tem um teste de CPM, modulação condicionada da dor, ineficiente, quer dizer, ele passa por um processo de desinibição. A via visceral que carrega essas informações, e muitas vezes essa dor é referida no tecido somático, precisamos ter cuidado em fazer causa e consequência. Nem sempre uma coisa é causa e consequência da outra, A causalidade nisso ela pode ser ambígua e nem sempre nós devemos, falar isso para o nosso paciente, mas devemos ter sempre isso em mente de que essas vias, elas se interagem. Como elas se interagem? Essa informação do tecido visceral que ascende e vai culminar, principalmente a nível do sistema nervoso central, nas lâminas 1, 2 e 5, divide informações com áreas que vêm de pele, tecido subcutâneo e músculo. Muitas vezes esses pacientes, principalmente pacientes com alterações das vísceras subdiafragmáticas, principalmente gastroesofágicas, hepatobiliares e as questões duodenais, costumam referir dores para as regiões cervicais, cervical média, muitas vezes cervical alta. Temos uma via parasimpática vagal que carrega essa informação para o núcleo do trato solitário, principalmente a nível do tronco encefálico para o núcleo trigêmeo espinal, e muitas vezes essas dores também são referidas a nível de região suboccipital, cervical alta, fossa posterior do crânio, consequentemente porque o vago também inerva a fossa posterior do crânio, C1, C2 também, os níveis C2 e C3, principalmente o vago, inervam também a fossa posterior do crânio. Sabemos que essas informações aberrantes podem fazer com que o arco reflexo seja mantido, e com isso, principalmente, alterações tróficas teciduais, manchas em pele, principalmente quando fazemos no hands-on, o TART, textura, assimetria, restrição e dor de certas regiões de tecido, percebemos que temos uma alteração trófica, principalmente em região interescapular, muitas vezes regiões de trapézio, alterações de densidade do tecido, que culminam justamente quando o paciente nos fala: nossa, eu tenho sempre uma tensão muito grande nessa região, parece que eu estou sempre nervoso. E na verdade isso não tem um contexto só afetivo motivacional de estresse relacionado a isso. Na verdade existe uma alteração realmente de sinalização a nível medular, onde esse arco reflexo é mantido principalmente pela excitabilidade, por dividirem informações a nível medular, tanto da região visceral quanto da região somática de pele, tecido subcutâneo e músculo. Esse arco reflexo é mantido por um motoneurônio, então essas regiões elas ficam constantemente se retroalimentando numa hiperexcitabilidade constante, onde a alteração se dá principalmente referida para o tecido somático. Então é muito importante estarmos atentos a isso, porque muitas vezes esses pacientes que apresentam um quadro de desinibição em decorrência do arco reflexo mantido podem apresentar processos de alodinia e hiperalgesia. E nesse caso, se tivermos uma CPM ineficiente, quer dizer, uma modulação condicionada da dor, uma via top-down que nos liberariam, toda a nossa farmacia interna chegando com neurotransmissores inibitórios na região medular, esse estímulo se retroalimenta e nós temos, pelo próprio arco reflexo mantido, um processo de desinibição. Nós temos uma alteração da inibição a nível medular que mantém esse arco reflexo e mantém essas alterações tróficas a nível de pele, tecido subcutâneo e músculo. Quais seriam as interações disso, principalmente com os pacientes que têm enxaqueca? Lembrando principalmente que a enxaqueca é uma cefaleia primária de mecanismo neurofisiológico nociplástico. Sendo isso, ela é a doença. Muitos estudos que falam do eixo intestino-cérebro, enxaqueca, associam-se principalmente pelo mecanismo primário da enxaqueca neurofisiológico nociplástico e pela sua fisiopatologia cursar com um mecanismo chamado de depressão cortical alastrante. Temos a secreção de certos peptídeos, principalmente o VIP, o peptídeo vasointestinal ativo. Lembrando que essas vias são bidirecionais
E o excesso de sinalização, né, e alterações principalmente inflamatórias a nível da microbiota intestinal fazem uma produção, né, maior de interleucinas tipo 1 e tipo 6, um aumento do TNF, né, o fator de crescimento neuronal associado a isso, um processo neuroinflamatório associado a isso, uma hiperexcitabilidade associada a algumas regiões corticais, pelo aumento justamente dessas sinalizações que advenham principalmente do eixo intestino-cérebro. Então precisamos ficar bem atentos, porque esses pacientes geralmente cursam com alterações do sistema visceral. Essas alterações são carreadas por 3 informações, essas informações são carreadas por 3 vias, uma via humoral, uma via neural e uma via também que tem relação com o sistema circulatório. Então, o realimento dessas vias muitas vezes causam desinibição, causam uma alteração justamente das vias descendentes, que tem uma inervação também que advém do nervo vago, então uma diminuição do tônus vagal, um aumento, quer dizer, uma diminuição da variabilidade da frequência cardíaca, isso, uma diminuição do estímulo parasimpático e do estímulo simpático, como resposta, lembrando que o sistema nervoso autonômico é um sistema de resposta, podem fazer uma retroalimentação dessas vias e fazer com que esses pacientes entrem num processo de cronificação ainda maior. Valeu? Um breve review, uma junção de peças de vários sistemas que estão associados, certo? Qualquer dúvida, tamo junto, tá? Valeu para você!